Olá, amigos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria tremenda poder participar da Semana de Oração O Legado, a missão como propósito de vida. Nós temos muitas pessoas acompanhando essa Semana de Oração especial. Quero aqui deixar o meu abraço para os membros da nossa igreja aqui no estado do Amazonas, na cidade de Maués, que é o distrito que nós pastoreamos, eu e a minha esposa Evelyn, que é enfermeira. Nós também estamos sendo assistidos aí, acompanhados pela igreja de Nova Europa, no estado de São Paulo, juntamente com o pastor João Brito e com o pastor Everton, da igreja de Ibitinga, com o apoio da igreja do Capão Redondo e a base Gênesis, representada pelo pastor Caio. O nosso abraço a todos os amigos que estão assistindo, seja no Facebook ou pelo Instagram. O desejo aqui é que Deus alcance o seu coração e que ao longo dessa semana você possa estar mais envolvido com a missão e você consiga deixar Deus conduzir os seus passos, porque Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós. O tema de hoje é o pulsar do coração de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre o chamado. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Acompanhe aí comigo, Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler o verso 13 e 14 para nós analisarmos um pouco a questão do chamado na vida de Moisés. A Bíblia diz assim: então os egípcios, com tirania, fazia servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. O povo de Israel estava vivendo como escravo no Egito, e eles não faziam outra coisa a não ser amassar o barro. Então, todos os dias, os israelitas, eles ficavam ali nos reservatórios que os egípcios tinham, e eles ficavam amassando o barro diariamente, a fim de produzir tijolos e blocos para as construções dos egípcios. Acontece que Deus estava vendo a situação do povo, e aqui nós podemos tirar a primeira grande lição na mensagem de hoje. É que Deus deseja que nós avancemos em nome do Senhor Jesus. O desejo de Deus não é que nós fiquemos neutralizados pelas circunstâncias difíceis da vida. O desejo de Deus não é que nós fiquemos presos pelas dificuldades, talvez por questões financeiras ou pelo medo. Mas Deus deseja que nós nos libertemos a fim de avançar com a sua palavra e alcançarmos os nossos sonhos. Por isso, quando Deus ele chega até Moisés, nós vamos encontrar essa referência no capítulo 3, o verso 7. Quando Deus chega até Moisés, ele fala assim: Moisés, eu vi a situação do meu povo, e o meu desejo é que você vá e liberte o meu povo da escravidão do Egito. Amigos, Deus não deseja que nós fiquemos amassando o barro. E quantas vezes nós perdemos tempo amassando o barro? E nós podemos aplicar aqui essa questão de amassar o barro como sendo o pecado. Jovens promissores que poderiam estar assumindo a linha de frente da missão, às vezes deixam de lado o seu ministério para ficar amassando o barro no Egito. Estão envolvidos com os prazeres do mundo, com as drogas, com o cigarro, bebida, com as festas, com as baladas, imersos no mundo da prostituição, no mundo da pornografia, presos nas garras da masturbação. E tudo o que Satanás quer fazer é aprisionar os jovens, para que eles não tenham ou não coloquem o coração na missão. Mas eu estou aqui para falar para vocês, amigos internautas, vocês que estão nos acompanhando pela internet, que a missão é o pulsar do coração de Deus.
Quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos perceber que tudo o que Deus faz, Ele faz através de missões. A missão faz parte do plano de Deus. E quando Deus levantava os seus profetas, e Ele levantou ao longo da história, nós podemos perceber que Deus tinha uma missão específica para cada um. Jeremias, por exemplo, ele falou: Senhor, mas eu não passo de uma criança. E Deus falou: mas Jeremias, eu conheço você. Antes que você nascesse, eu tinha um propósito específico para a sua vida. Assim aconteceu na vida de outros profetas também e dos pioneiros da Igreja Adventista. Ao analisarmos a vida dos pioneiros, nós vamos ver Tiago White, Ellen White, Samuel Snow, J.N. Andrews, que nós vamos falar no decorrer dessa semana, que foram homens e mulheres que dedicaram a vida a Deus. Homens e mulheres que estudavam a Bíblia à luz de lamparina queimando os seus olhos. A missão faz parte do meu estilo de vida. Hoje eu sou pastor aqui no Amazonas. O nosso distrito é composto por 25 igrejas ao longo do rio Maués-Açu. Nós temos mais de 1.000 membros na secretaria da igreja. Hoje eu e a minha esposa, nós entramos num barco, nós chegamos até as comunidades, locais difíceis de serem alcançados, e ali nós podemos levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, atender à necessidade das pessoas, locais difíceis, situações complicadas para você entrar num barco e ter que atravessar um rio extenso, às vezes 2 ou 3 horas de viagem. E nós sabemos que quando nós colocamos o coração na missão, Deus coloca o coração dele em nós. E Deus vai trabalhando na nossa vida e no nosso caráter. Quando Deus chamou Moisés, em Êxodo capítulo 3, o verso 7, diz assim: disse ainda ao Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus inimigos. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amigos, nós não servimos a um Deus estático. O nosso Deus, ele se movimenta e ele trabalha na nossa vida, no nosso caráter. Ele é por nós. O apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja na esquina do nosso bairro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento missionário e profético mundial, presente em mais de 200 países ao redor do mundo. Nós, aqui do Amazonas, na cidade de Manaus, somos a capital mundial do Clube de Desbravadores. A igreja tem pregado em diversas línguas e idiomas, dialetos. A igreja acredita na volta de Jesus. E o nosso desejo é que Deus levante homens e mulheres, jovens promissores, que tenham o coração na missão. Que ao invés de ficarem perdendo tempo no seu quarto lá, colocando a cortina e o blackout, para ficar ensinando jogos e games, fazendo videozinhos no YouTube para tentar levantar o número dos seus seguidores, que esses jovens apliquem o coração na missão, que esses jovens tenham paixão pelas almas, que eles estejam dispostos a sair da sua redoma de comodismo para ir ao campo missionário, para ir ao estado do Amazonas pregar aos ribeirinhos, para romper com as barreiras e chegar até o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Que os nossos jovens tenham a ousadia de pregar nas grandes cidades e nas grandes metrópoles. Porque eu tenho visto amigos jovens blogando, mandando mensagens no Instagram, tentando melhorar o seu feed, as suas publicações, a fim de conseguirem mais popularidade para as questões espúrias e temporárias dessa vida. Quando, na verdade, nós deveríamos ser influentes nas redes sociais para proclamar a verdade do Evangelho.
Eu tenho visto coisas extraordinárias ao redor do mundo. Deus agindo nos corações, não somente aqui em Maués, na cidade onde estamos, onde você para chegar tem que entrar num barco e você sai 5 horas da tarde e só vai chegar em Maués por volta do meio-dia no dia seguinte. Eu tenho visto coisas extraordinárias aqui na cidade de Maués. A história de um povo missionário que coloca gasolina numa rabeta, um barco que eles chamam aqui, e eles saem rasgando os rios de ponta a ponta para levar a mensagem do Senhor. Eu tenho visto milagres extraordinários além mar. Quando nós entramos num avião e descemos até o país de Marrocos, e ali a gente vê um país completamente fechado à mensagem e à pregação da palavra. Eu tenho visto Deus abrir as portas no país em Guiné-Bissau, na ilha de Bubaque, no arquipélago dos Bijagos. Eu me lembro quando nós chegamos à África pela primeira vez, em janeiro de 2017. Ali eu fiquei tão impactado com a situação que, falando com o Claudeci, que era o meu companheiro, nós chegamos em Bubaque, eu falei com ele, nós precisamos voltar. E em janeiro de 2017, surgiu então a possibilidade de nós organizarmos um movimento missionário, que nós demos o nome de Missão Endros. Um dos voluntários sugeriu esse nome. Nós formamos uma equipe de 13 voluntários e voltamos pela segunda vez no arquipélago dos Bijagos. Eu me lembro quando comecei a recrutar os voluntários, e aqui eu quero destacar a Isa, que é responsável por toda a parte médica das ações da Missão Endros. Eu me assentei com ela no chão, na biblioteca da Universidade Federal, no Mato Grosso do Sul. Ali eu peguei o meu celular e eu comecei a mostrar para ela as fotos do povo Bijagô e como que Deus poderia fazer mais se nós nos envolvêssemos na missão. Na medida em que eu mostrava as fotos, as lágrimas caíam dos meus olhos, porque não tem como se emocionar quando você vê que existem pessoas ao redor do mundo que de repente nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que não têm Bíblia, pessoas que não têm inário. Quando nós chegamos nas tabancas, onde cada tabanca tem 200, 300 pessoas, e você dá uma Bíblia, e você vê a alegria das pessoas de receberem uma Bíblia e elas abraçarem a Bíblia. E elas falarem, pastor, nós queremos inário porque nós às vezes ficamos perdidos com as canções. Não tem como você não se emocionar quando você vê o Clube de Desbravadores lá em Bissau e eles fazendo os emblemas de plástico para colocar no uniforme do clube. Quando na verdade aqui no Brasil nós temos às vezes todas as condições, nós temos os recursos em algumas situações, nós temos a disponibilidade, nós podemos ir, mas muitas vezes nós não vamos. Eu estou dizendo que nós podemos fazer mais em prol da missão mundial, que podem se levantar jovens com o coração dispostos a romper com as fronteiras, não somente em outras regiões, mas a partir do local que você está inserido. Eu me lembro de ter ouvido uma frase, floresça aonde você está plantado. Comece sendo uma bênção na sua igreja local. Comece sendo o braço direito do seu pastor. A missão é algo que transforma a nossa vida. Jobert disse assim, Senhor, ajuda-me a achar a vida sem nenhuma graça, o travesseiro duro como uma pedra, o alimento sem gosto, enquanto os ímpios não forem alcançados. Manda-nos com compaixão e lágrimas ganhar os pecadores. E ele termina dizendo na sua oração, e se o nosso coração parar de sangrar, nós também paramos de salvar. A missão é o pulsar do coração de Deus. Nós precisamos colocar o coração na missão. E quando Moisés colocou o coração na missão, e ele chegou até no Egito, acompanhem comigo aí no capítulo 14, o verso 12.
livro de Êxodo, capítulo 14, o verso 12. Quando Moisés chegou no Egito e ele tirou o povo da escravidão, eles se depararam diante do Mar Vermelho. O povo começou a resmungar, a reclamar, falando era melhor nós termos ficado lá no Egito do que a gente perecer aqui. Olha o que diz o texto bíblico. Êxodo capítulo 14, o verso 12 diz assim: não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E a Bíblia fala que Moisés ergueu o seu cajado, tocou com ele nas águas, e as águas do Mar Vermelho se abriram de ponta a ponta, e o povo de Israel passou em terra seca. Ou seja, amigos, o povo não mais agora estaria amassando o barro. Deus faz questão de enfatizar, e a palavra de Deus fala por 3 vezes, que o povo passou por terra seca. Se você vê o capítulo 14 de Êxodo, o verso 15, 16, o verso 21 e o verso 22, eles enfatizam, e o povo de Israel passou em terra seca. Sabe o que Deus estava dizendo a Moisés e a todo aquele povo? Que nunca mais eles deveriam amassar o barro. Que nunca mais eles deveriam retornar para o Egito. Que uma vez que nós estávamos agora sendo direcionados por Deus, Deus estava nos conduzindo à liberdade. A missão nos conduz à liberdade. A missão nos conduz à realização. A missão nos mostra o que realmente importa. Por isso, quando eles cruzaram o Mar Vermelho, eles entoaram o cântico de Moisés. E o cântico de Moisés diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico. Capítulo 15 de Êxodo. E disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavalheiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. O cântico de Moisés é o cântico da vitória. É o cântico do livramento. O cântico que representa o pulsar do coração de Deus, que é a missão. Libertar pessoas da escravidão do pecado, conduzindo essas pessoas a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amigos, a missão, ela é extraordinária, transforma a nossa vida, ela salva-nos de nós mesmos. A missão, ela pode colocar a nossa vida num norte seguro, fazendo-nos confiar em Deus, na sua palavra, construirmos a nossa vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Que se levante no nosso meio jovens comprometidos com a missão. Pessoas como Tiago White, Ellen White, José Bates, que pagavam o preço ao colocarem as suas finanças, os seus recursos na missão. Que subiam numa carroça para fazer grandes viagens. Nós precisamos pensar na missão também a nível mundial, não somente em termos locais. Precisamos desenvolver o trabalho em todos os lugares. O nosso coração precisa pulsar pela missão. Eu me lembro em uma das missões que nós realizamos em Guiné-Bissau, de termos feito um lindo batismo na praia do Bruce, que fica na ponta da ilha de Bubaque, no arquipélago dos Bijagos. Nós subimos num caminhão, toda a igreja, os irmãos, 30, 40 pessoas. Não tinha lugar para mais ninguém. E eu me lembro que nós saímos por volta das 7h30 da manhã, naquele dia. A gente ia até a praia do Bruce, que dava cerca de 18 quilômetros. E ali, ao chegar na praia, nós fizemos um batismo maravilhoso. Diversas pessoas entregaram o coração a Jesus.
se converteram, abandonaram os prazeres do Egito. E depois do batismo e da linda programação, alguns foram jogar bola, outros foram pescar, ou até mesmo descansar na sombra. Passadas algumas horas, chegou uma moça cansada, ofegante, com um chinelinho de dedo, sozinha. Ela procurou o pastor Caio, me procurou, e ela falou: eu vim aqui porque eu quero ser batizada. Ela havia perdido a condução, perdeu ali o caminhão que saiu do centro de Bubaque para ir até a praia, e ela foi sozinha. Com chinelinho de dedo, ela caminhou 18 quilômetros, sozinha, dos lados mato e uma estrada de terra, até chegar na ponta da ilha de Bubaque e nos encontrar ali e falar: amigos, eu vim aqui porque eu quero entregar o meu coração a Jesus. Foi um dos batismos mais impactantes da minha vida. Nós paramos tudo e nós realizamos o batismo da Erina naquele dia especial. Uma jovem de 15 anos de idade, que havia caminhado 18 quilômetros para entregar o coração a Jesus. Na missão nós vemos coisas que nós não fazemos ideia. Nós vemos nitidamente os milagres de Deus agindo e abrindo as portas, vidas sendo transformadas. Nós vimos a forma maravilhosa como Deus, Ele abriu as portas para os medicamentos na penúltima e na última missão. Quando a alfândega, ela barrou todos os nossos medicamentos, mais de 100 mil reais em medicamentos. E nós precisávamos dos medicamentos para realizar a missão. E Deus abriu e escancarou as portas. E nós conseguimos a liberação da alfândega para realizar a missão na ilha de Bubaque. Nós temos visto Deus agindo no Brasil, no Amazonas, no Pantanal e no mundo. Coloque o seu coração na missão. Decida hoje ser um servo fiel de Deus. Ao você acompanhar essa semana de oração, você vai ver que o nosso Deus é extraordinário. Que Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Siga a Jesus e se envolva no chamado e no propósito, que você receberá bênçãos especiais. Eu termino dizendo que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Um abraço.